Qualidade da dieta e peso corporal. Isso aqui é uma coisa muito foda, né? Isso aqui são dados do estudo de saúde das enfermeiras. Esse aí é o estudo na área de epidemiologia mais famoso que tem. Desde os anos 70 e 80, essas mulheres estão sendo acompanhadas lá nos Estados Unidos, e homens também. Tem 2 estudos com mulheres, enfermeiras, e um estudo com homens profissionais de saúde. Por que eles pegaram profissionais de saúde? É mais fácil você monitorar essa galera. Eles são profissionais de saúde, eles têm mais noção também. Por outro lado, cria um certo viés. Mas, né, nós somos profissionais de saúde, o nutricionista seria mais enviesado, né, porque o nutricionista provavelmente vai ter uma tendência a comer mais saudável. Mas os enfermeiros, os médicos, os farmacêuticos, eles são pessoas que fazem parte da população. Então, investigar essa galera é muito interessante. Esse tipo de investigação é observacional, você não fala o que eles fazem, você só pega o que eles fazem, certo? E aí, a partir disso, você tira conclusões. Tá? Na nutrição, pessoal, esses estudos são muito importantes. Por mais que as pessoas falam que associação não implica causalidade, e quem fala isso normalmente é o cara que não entende direito o que significa isso, associação não implica causalidade, mas a associação pode implicar causalidade. E eu tenho como saber isso, em parte, pela forma que eu analiso o estudo, tá? Beleza? Então, por exemplo, o que eles observaram aqui? Esses alimentos estão mais associados... Isso aqui é quanto o peso aumentou a cada 4 anos por causa daquele alimento. Dudu, mas como é que os caras sabem que a batata frita... Eles usam um método estatístico avançado e comparam com os recordatórios para tentar mostrar o quanto aquele alimento contribuiu para o cara ganhar peso, certo? É muito legal isso aqui, né? O que os caras fazem E esses alimentos, eles têm um efeito negativo no peso. O que significa? Quando o cara come mais isso aqui, o efeito é um efeito que levaria à perda de peso. Mas, na verdade, as pessoas comem uma mistura de coisas, né? E olha as bebidas aqui, ó, pessoal. Então, ó, o efeito aqui está em libra, tá? Então, vamos supor. E, ó, cada barrinha é um estudo diferente. Sabe aquele papo de que, cada estudo fala uma coisa? Não é bem assim. Às vezes você tem um estudo ruim que fala uma coisa e é um estudo bom que fala outra. Se você sabe analisar estudo, você sabe, esse é bom, isso aqui é porcaria, joga fora. Só que às vezes você tem um estudo bom que diz uma coisa e um estudo bom diz outra. Aí você fala assim, e agora? Aí a gente tem uma evidência inconsistente, porque os 2 estudos foram bem feitos. Agora, se tem 3 estudos bons mostrando a mesma coisa, e nesse caso os estudos são muito bons, tu fala, opa, essa evidência é consistente. Tá? Batata frita associada à obesidade. Vocês estão surpresos? Meu Deus, como assim, cara? Refrigerante associado à obesidade? Você está surpreso? Aí você fala assim, grãos refinados. O que é grão refinado? Arroz branco, pão branco. Você fala assim, ó, Dudu, o grão refinado, o tamanho é menor, né? Mas tem que lembrar que esse efeito é por porção do alimento, tá? Então, às vezes o cara come várias porções, então o efeito vai ser maior. O efeito da carne vermelha processada também é associado à obesidade. Tá certo? Lembrando, a associação não implica causalidade. Mas eu preciso tentar entender por que tem essa associação, né? Bom, deve ser a densidade calórica. Cuidado. Olha a oleaginosa lá. Nuts. O amendoim entra aqui também, tá? Oleaginosa tem efeito anti-obesidade. Vegetal tem efeito anti-obesidade. Alguém está surpreso? Vocês não falam isso para o paciente? Fruta. Cadê a fruta? Agora, suco de fruta. Suco de fruta está associado a ganho de peso. Por isso que diretriz de saúde não vai recomendar suco de fruta, tá? Porque está associado a ganho de peso. A gente tem que pensar que isso aqui reflete a população normal. E não o paciente que eu estou prescrevendo dieta calculada. Eu olho por isso aqui, eu olho para o meu pai e para minha mãe, que eles não seguem dieta calculada. É a população normal. Iogurte, olha só, maravilhoso. Cara, o cara que come iogurte,
Se ele falar para você assim, eu como iogurte todo dia, ele é diferente. Não é? É uma pessoa superior. Por quê? Porque esse cara nem vem, não é o cara que chega para você, né? O cara que come iogurte é saudável, pessoal, porque é o cara que pega o iogurte, ainda mais, né, se for iogurte. Enfim, é uma associação, né? Claro que eles hipotetizam que... Ah, detalhe, vou colocar iogurte na minha dieta e vou emagrecer. Não, isso aqui é efeito de longo prazo. E outro, efeito, né? A gente sabe, associação. Grãos integrais tem efeito protetor também. Ó, refrigerante zero ficou ali num efeito leve negativo para neutro. Curiosamente, tanto o leite desnatado como o integral tiveram efeito neutro. O que significa isso? Que eu não vejo relação entre quem toma mais leite integral e quem toma menos. Quer dizer, parece que o leite integral não muda nada. Talvez porque o cara que come leite integral, por mais que ele está comendo mais calorias, o leite dá um efeito de saciedade que não gera um efeito compensatório. Por outro lado, o cara que come doce, ele tende a comer mais. O cara que come grão refinado, ele tende a comer mais. Isso mostra que focar em caloria é ilusório. Funciona no curto prazo, mas no longo prazo, a gente tem que pensar o que a gente come e como isso regula o nosso apetite, porque se eu levo uma vida normal e eu estou escolhendo alimentos, o meu peso, ele pode ficar estável, ele pode aumentar ou pode reduzir. Se uma pessoa focar em comer mais fruta, vegetal, iogurte, oleaginosa, grãos integrais, não é compreensível que essa pessoa, mesmo não calculando dieta, fique com o peso estável? Porque ela vai ter saciedade mais facilmente, tá certo? E claro, né, pessoal, a gente está falando em padrão alimentar, né? As pessoas sempre estão comendo determinados alimentos. E quem come muito disso, certamente come pouco disso. Quem come muito disso, certamente come pouco disso. Porque você sempre está colocando na dieta e isso está entrando no lugar de alguma coisa. Tá? Então, olha que interessante. O ganho de peso associado a doces e sobremesas foi quase o mesmo que o ganho de peso associado a grãos refinados. Isso é consistente com as evidências metabólicas que mostram que a rapidez da digestão e as respostas metabólicas do pão branco são semelhantes ao açúcar. Certo? Os caras estão dizendo para você que comer pão branco e arroz branco não é uma boa ideia para a maioria da população. Vocês entendem isso? Se você fala que pão é saudável, pão branco, o que você está dizendo? Você está dizendo que se você comer esse alimento, você vai melhorar a saúde do indivíduo. É isso que eu entendo. E eu não consigo entender como o pão branco vai melhorar a saúde de alguém. Eu entendo que eu posso encaixar ele numa dieta saudável. Mas não é ele que está contribuindo para a dieta ser saudável. Certo? A mesma coisa do arroz branco. Eu não consigo entender como um grão refinado que foi tirado fibra, que foi tirado micronutriente, contribui para a saúde de alguém, principalmente se esse cara tem diabetes. Dudu, mas e se o cara for atleta? Se for atleta, isso encaixa na dieta dele perfeitamente, mas não vai melhorar a saúde dele. Encaixa na dieta e não prejudica a saúde dele. Mas vamos pegar a população que tem resistência à insulina. Eu posso melhorar a saúde desse cara só com dieta, sem exercício? Posso. Mas certamente não é comendo pão com doce de leite e pão com mortadela. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender que o alimento ser saudável, ele precisa contribuir para melhorar a saúde dela. E eu sou um cara que eu como arroz branco todo dia. E eu passo arroz branco na dieta dos meus pacientes. Mas eu sempre falo para eles, você tem que comer feijão. Você tem que comer vegetal. Por quê, Dudu? Porque eu preciso ter fibra na tua dieta.